Olá, nós somos o grupo 3 e hoje a gente vai apresentar o artigo Indicadores para uma proposta de orientação a familiares de crianças com alteração de linguagem em atendimento fonoaudiológico. O artigo começa falando sobre essa inserção dos pais na terapia fonoaudiológica e destaca a importância, de inserir eles nessa função da demanda do paciente, e a participação deles devem ser não somente na anamnese, na entrevista, mas sim em todo o processo terapêutico. Tem uma citação que eles destacam que é: por trás de um sintoma de linguagem há sempre um contexto familiar, dando-lhe forma e sentido. Por mais que o nosso objeto de trabalho na fonoaudiologia não seja a família, é preciso a gente ficar atento aos comportamentos familiares, o contexto familiar, porque ela influencia muito na linguagem da criança. E temos bastante relatos na literatura que abordam, inclusive, orientação em espera assistida, que é quando o paciente ainda não é atendido, não está sendo atendido, mas ele é orientado. Então, essa orientação é muito importante para a sustentação linguística da criança, até o momento que ela seja atendida. Então, a orientação, desde antes do atendimento, ela é muito importante para o processo terapêutico. E o que eu achei interessante falar também é que essa orientação familiar, ela não beneficia só a família e só o paciente, ela beneficia a comunidade como um todo. Por quê? Porque acaba que essa orientação, ela diminui o tempo de terapia. E com a redução desse tempo de terapia, consequentemente, nós vamos diminuir o tempo dessas filas no serviço público. Então, a orientação não é só um benefício familiar e do paciente, mas sim como toda a comunidade. A orientação dos pais em relação à linguagem, ela também capacita e dá sentido ao processo para os pais em relação à linguagem do filho. A partir do momento que você explica, que você faz aquela família entender o que está acontecendo, como que você vai lidar, como que vai ser o processo terapêutico, isso tem mais sentido para a família. Em relação a diversos contextos que nós temos, tanto socioeconômicos, educacionais, isso é importante. É importante sempre que a família entenda o que você está fazendo naquela terapia e entenda o que está acontecendo com o filho dela. Então, achei interessante também destacar isso que estava na introdução do artigo, que é o processo de orientar a família, ela colabora para o respeito de diferenças, singularidades e subjetividades presentes na clínica de linguagem. Essa orientação familiar é importante desde o início e durante a terapia, e é benefício não somente para a criança, para os pais, mas também como a comunidade por um todo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como esse estudo ele foi realizado. Bom, o estudo ele foi desenvolvido na Clínica Escola de Fonoaudiologia da PUC Goiás. E ele foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o código apresentado no slide. É um estudo do tipo transversal, qualitativo e retrospectivo. Esse estudo ele foi realizado com 22 pais e ou responsáveis de crianças de 2 a 11 anos que estavam em atendimento na Clínica Escola de Fonoaudiologia da PUC Goiás. E eles foram submetidos a uma entrevista semi-estruturada e todos eles assinaram um TCLE. Então, a coleta de dados por meio da entrevista semi-estruturada, ela ocorreu em 3 encontros. E a metodologia usada para essa entrevista foi a fenomenologia, que objetivou conhecer a experiência familiar e as realidades e desafios que essa família encontrava na criação e na dificuldade do seu filho, que tinha alguns dos diagnósticos que nós discutiremos a seguir. As entrevistas, elas foram gravadas por meio de um gravador de voz e foram transcritas, resguardando os momentos de pausa e emoção deste momento entre pesquisador e pais e responsáveis.
Então, quais eram as características desses participantes? Desses 22 participantes, 20 eram mães e apenas 2 eram pais, sendo que apenas um encontro foi constituído por pai e mãe presentes juntos. A configuração familiar, a idade, a ocupação e a escolaridade, ela se diferenciou dentre esses participantes, sendo que a configuração familiar podia ser do tipo nuclear, monoparental ou recasado. Eu comentei com vocês que o estudo ele foi feito em 3 momentos. Só que apenas no primeiro momento haviam 22 participantes. Para o segundo e para a terceira fase, esse estudo foi composto por apenas 15 participantes, porque 7 foram desligados do ambulatório de fonoaudiologia da PUC Goiás. Mas esses outros dados, essas 7 pessoas que foram desligadas, eles foram mantidos para a análise do estudo, porque eles contribuíram de forma significante para essa análise qualitativa. E quais eram os diagnósticos dessas crianças? Elas foram diagnosticadas com síndrome de Down, TEA, transtorno do desenvolvimento da linguagem expressiva, dificuldade de aprendizagem, fissura lábio-palatina, atraso de linguagem e surdez congênita sensório-neural. E como já mencionado, as idades eram de 2 a 11 anos. Essa idade foi escolhida porque é o momento de desenvolvimento da linguagem oral e fica abaixo ainda da adolescência. Bom, como que esses dados eles foram analisados? Eles foram analisados qualitativamente e foram agrupados de acordo com as necessidades dos familiares em grupos temáticos. Ao total, foram criados 18 indicadores de necessidades desses pais sob aquele momento de atendimento fonoaudiológico. E para cada indicador foram criados objetivos e sugestões de condutas profissionais que atendessem às necessidades familiares. Os indicadores, eles foram subdivididos em aqueles induzidos pelas perguntas da entrevista, aqueles que emergiram de forma imprevista, ou seja, durante a conversação surgiu aquela necessidade, os pais apontaram aquilo, ou misto, que ele tinha uma indução, mas também tinha uma espontaneidade daqueles pais. Então, esses foram os 3 subgrupos com as suas necessidades. Então, os que foram induzidos pela entrevista tinham função do fonoaudiólogo, compreensão do processo terapêutico, estratégias educativas, quais eram as maiores dificuldades dos pais, a devolutiva de informações faltosas. E para a emergida de forma imprevista, nós tínhamos dificuldade em lidar com estigma, fontes de informação e os mistos, teorias sobre a causa da alteração de linguagem, mudanças percebidas pelos pais, questões escolares. Eu não vou me adentrar muito nesses aspectos, porque eles serão discutidos com as meninas posteriormente. Oi, gente. Agora nós vamos falar sobre os resultados desse estudo. O primeiro ponto é que foram observadas teorias que cada família tinha referente às alterações de linguagem de cada criança. Então, eles relacionavam, na maioria das vezes, algumas situações vivenciadas pela família. Então, eles sempre tentavam relacionar a alteração de linguagem da criança, às vezes com alguma problemática vivida na família, alguma situação delicada. Então, eles sempre tentavam achar um momento que iniciou a alteração de linguagem da criança. A maioria dos familiares referiu a fala como expectativa principal e motivo da procura do atendimento. Então, às vezes, a criança poderia até apresentar outro tipo de alteração, mas a alteração de fala, de linguagem, era o principal motivo para os pais irem à procura de um atendimento fonoaudiológico. Outros relataram a patologia da criança como um motivo para incluí-la em grupos com criança com a mesma característica, né? Porque o medo da criança se sentir sozinha, se sentir diferente, fez com que os pais procurassem grupos com crianças com a mesma característica, né? Para a criança ver que ela não está sozinha, que tem outras crianças passando pela mesma situação que ela. Alguns dos pais não souberam explicar a necessidade e a função da fonoaudiologia na terapia em questão. Então, os pais sabiam que precisam procurar o atendimento fonoaudiológico, mas não sabiam em si como o fonoaudiólogo iria ajudar na situação, como seria todo o processo da terapia
e se teria alguma devolutiva. Alguns pais sugeriram um trabalho interdisciplinar entre a fonoaudiologia e a psicologia. Então, alguns pais relataram que já estavam abalados psicologicamente, emocionalmente, que precisavam desse trabalho interdisciplinar, né, um aconselhamento profissional, tanto para os pais quanto para as crianças. Outra problemática trazida pelos pais refere-se ao comportamento dos filhos e como eles lidam com a situação. Porque, às vezes, quando uma criança, né, tem uma patologia, né, de alguma alteração, os pais recuam na hora de aconselhar os filhos, de falar o que não pode ser feito, o que pode ser feito, de dar castigo. Então, os filhos meio que percebem esse recuamento dos pais e eles se beneficiam dessa situação e os pais acabam percebendo depois que as crianças estão se beneficiando disso. Depois os pais não sabem mais como reverter essa situação. A partir, né, de toda essa intervenção, foi construído um quadro com 18 indicadores temáticos que descrevem as dificuldades e as necessidades das famílias nas ações desejadas do profissional para atendê-la cada criança. Baseado nesse grupo, organizou-se proposta de intervenção, né, para cada família. De acordo com o quadro, foram identificados 4 momentos para uma boa orientação, uma orientação efetiva, de acordo com as necessidades de cada família. Então, o primeiro ponto é o estabelecimento do contato com o familiar, né, para entender, compreender o motivo da procura da terapia fonoaudiológica, do atendimento para a criança, quando eles perceberam que precisavam de um acompanhamento fonoaudiológico, por quê, ter esse primeiro contato com a família, entender bem a situação. O segundo é gerenciar as expectativas, né? Deve apresentar a fonoaudiologia para a família, às vezes eles não têm mesmo essa noção de como funciona, de como explicar a função, esclarecer as estratégias que serão utilizadas, né, durante todo o processo terapêutico, como vai ser todo esse processo terapêutico. O terceiro ponto é o esclarecimento de 2 aspectos muito importantes, são as causas e sintomas das alterações de linguagem, né, informando sobre as necessidades reais da criança, as desconstruções do conceito de normalidade e doença, que podem estar cristalizados e complexados em cada família, né, desmistificar muitas coisas em relação a essas alterações. E o quarto ponto, e não menos importante, é a orientação. Então, a questão mesmo do setting terapêutico, né? Orientar cada família, como vai ser feito todo o processo terapêutico, né? O aconselhamento, as expectativas para cada terapia, para cada criança, e entender melhor como vai ser feito e deixar muito claro, né? Tanto para o terapeuta, para a criança e para a família. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a discussão desse artigo. Mediante os resultados obtidos nesse artigo, tudo aquilo que foi constatado, tudo aquilo que foi relatado, nós notamos que é importante que haja, né, a construção de ferramentas que irão auxiliar o profissional a atuar com essas famílias durante a terapia. É muito importante haver, sim, não só o vínculo terapeuta e paciente, mas também haver uma interação entre o terapeuta e os familiares desse paciente. E o terapeuta, ele age, né, quando o assunto, essa questão dessa interação, o terapeuta ele vai ser um mediador entre a família do paciente e o paciente, né? Ele vai buscar que realmente tenha essa interação entre os dois, né? No caso, a família e o paciente. E também é necessário que o terapeuta estabeleça uma escuta aos familiares, ou seja, compreenda os familiares, compreenda qual é a demanda, quais são as necessidades desses familiares durante todo o processo terapêutico, durante toda a terapia. Quais são as demandas, quais são as necessidades que os familiares apresentam em relação ao paciente. O profissional, né, ele tem que ter, o terapeuta, ele tem que se demonstrar aberto a desenvolver esse relacionamento,
E esse relacionamento deve ser um relacionamento de troca de informações, em que a família conversa e tem um diálogo aberto com o paciente, em relação ao paciente com o terapeuta, né? Só que algo que vale a pena ressaltar é que há, sim, uma limitação nesse estudo que foi feito nesse artigo, que é que a proposta de orientação ela não foi aplicada, não houve uma prática clínica. Então, não tem como comprovar a efetividade. Então, é necessário haver uma prática clínica para que realmente se possa dizer que foi ou não efetivo esse estudo, né? E o mais importante nessa discussão é constatar que é necessário compreender as demandas dos familiares em relação ao paciente. Então, a partir disso tudo, a gente conclui que a importância do papel das orientações na conduta terapêutica e no resultado dessa terapia. Todos os pais que participaram da pesquisa, eles reportaram sobre a necessidade das orientações familiares elas serem sistemáticas, né? E a importância dessa parceria para eles mesmos entenderem melhor a alteração de linguagem de seus filhos e contribuir no processo terapêutico e na evolução desses pacientes. Também a gente observa que as patologias de linguagem que foram contempladas na pesquisa, elas foram diversas, então a gente constata a partir disso que a intervenção com a família ela é benéfica em diferentes alterações de linguagens, então ela vai auxiliar durante a terapia de todas essas patologias de linguagem, todas essas alterações. E que o profissional ele deve adequar as sugestões, as orientações às necessidades individuais de cada paciente, né? Sempre considerando as particularidades, as individualidades de cada paciente e também as características da alteração de linguagem daquele indivíduo. Oi, pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento à nossa apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre o vídeo que a gente viu para poder fazer o nosso trabalho. O vídeo é do grupo Conduzir e o título dele é A Importância do Engajamento dos Pais na Intervenção. O vídeo ele fala sobre o método de terapia ABA, né? Que ele é um método para crianças com autismo, mas eu acredito que o que ele fala serve para qualquer um dos nossos pacientes. A gente deve levar isso mesmo para a vida. Ele fala muito sobre o engajamento dos pais e os resultados da terapia. Primeiramente, a gente tem que saber, né? Ele fala que é natural que a família ela passe por um momento de não aceitação do diagnóstico. Então, é necessário a gente observar se essa família ela está passando por esse momento de não aceitação de uma forma, assim, digamos, saudável, ou se aquilo está prolongando demais, ela não está aceitando gradativamente, se aquilo está fazendo muito mal para eles, porque, se for preciso, a gente deve sim fazer um encaminhamento para uma terapia psicológica, porque a saúde mental dessa família, não só por conta da não aceitação do diagnóstico, né, mas por outros diversos fatores, ela pode estar sendo prejudicada. E é muito importante que a família ela tenha uma boa saúde mental, porque é com a família que a criança passa a maior parte do tempo, né? Então, o ambiente em que a criança está com a família, ele deve ser um ambiente saudável. Então, além do engajamento, a gente precisa que a família proporcione um ambiente saudável para a criança. Outra coisa que a gente deve observar é como está essa motivação da família. Se a criança está sendo incentivada pela família, né, para poder fazer a terapia, os exercícios, tudo que a gente passa. Porque, às vezes, a família ela já está desmotivada com a terapia. Ela pode achar que,
não está dando certo, que não vai ter mais resultado. E aí acaba que a família desmotivada faz com que a criança fique desmotivada. Então a gente tem que observar isso, tem que ficar atento, porque se a gente perceber isso, a gente deve tentar, né, fazer com que a família fique motivada de uma forma positiva com a terapia, para que assim ela possa incentivar a criança e o desenvolvimento dessa criança na terapia seja bom. E também é importante a gente observar e às vezes até conversar com a família sobre o que eles fazem. Eles ficam 24 horas por conta daquela criança, porque isso também não é saudável e já vai. É tudo um ciclo, né? Vai prejudicar a saúde mental deles, ficar por conta 24 horas daquela criança. Então, eu acho, no vídeo eles colocam que a família ela tem que ter uma rotina, ela tem que ter uma vida normal, os pais, os irmãos. Então, eles não podem ficar só por conta daquela criança o tempo todo em função daquela criança, porque isso não é saudável para ninguém. Então, é necessário que a gente observe isso, e se a gente vê que isso está acontecendo, né, deles ficarem o tempo todo por conta da criança, a gente conversar com eles também. Uma frase muito interessante que a moça do vídeo coloca é o seguinte, que toda criança ela está preparada para uma intervenção em aba, mas às vezes a família pode não estar. Então, isso não serve só para intervenção em aba, eu acredito. Serve para qualquer tipo de terapia e não só para as crianças com autismo, como é o foco do vídeo. Acredito que toda criança ela está preparada para uma intervenção, ela pode estar preparada, mas às vezes a família não está. Então, a gente tem que ter esse olhar além do nosso paciente. Eu acredito que esse seja o objetivo do vídeo, nos mostrar o quanto é importante ter esse olhar para além, né? Não só ali, aquele olhar centrado para o nosso paciente. Acredito que a gente é muito mais do que só terapeuta daquele paciente. A gente pode ser um apoio para a família, a gente tem que buscar ser isso, né, o tempo todo. A gente tem que tentar também levar em consideração os aspectos familiares, e porque a gente tem que lembrar o tempo todo que nós somos parceiros, nós e a família. Então, nós precisamos muito do engajamento dos pais para que o nosso paciente tenha bons resultados na nossa terapia também. Então, a gente tem que não só preparar o paciente para a intervenção, mas também a família. Acredito que seja esse o objetivo do vídeo, né? Tirar um pouco do nosso foco do paciente, do artigo também. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente agradece demais a atenção. Um beijo para vocês. Tchauzinho.